Boa noite. Você vai ver agora no Leme Notícias desta segunda-feira, 23 de dezembro. Escola de Música faz apresentação de final de ano e emociona o público. Férias para você é sinônimo de viagem? Você vai saber como preparar o carro para que seu divertimento não se transforme em pesadelo. E a Mega Sena acumulou de novo. Apresentação de coral no supermercado Bom Jesus atrai a clientela em horário especial. Capitão da Polícia Militar fala sobre segurança residencial em época de férias. E ainda, tudo o que aconteceu no esporte no final de semana. O Leme Notícias é informação objetiva e imparcial para você ficar por dentro de sua cidade. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Parafuso solto, uma correia desajustada, um filtro vencido. Detalhes tão pequenos para quem está acostumado a dirigir apenas dentro da cidade podem se tornar uma grande dor de cabeça numa viagem mais longa. Com a chegada do verão e das férias escolares, muita gente já começa a planejar a viagem para o litoral ou visitar parentes em outras cidades. Mas para que o sonho não se transforme em pesadelo, é preciso que o carro esteja em ordem. Uma revisão no motor e no sistema de freios, suspensão e pneus é essencial para garantir segurança e evitar prejuízos. Com a chegada do fim de ano, algumas concessionárias e centros automotivos preparam pacotes promocionais para revisão de componentes essenciais nos veículos. Nessa empresa, que atua no ramo de pneus e suspensão, a checagem de 50 itens é feita gratuitamente. Além disso, na compra de pneus, o cliente vai contar com um ano de atendimento 24 horas grátis para troca ou reparo. O ideal é estar trazendo o carro, para a gente fazer uma inspeção veicular em mais de 50 itens do veículo, que aí vai abranger a parte de freio, que é muito importante, pneus, amortecedores, suspensão, escapamento também e diversos itens do veículo, incluindo também o fluido de freio, que é o ideal trocar uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros. Vocês fazem alguma promoção especial nessa época? Fazemos sim, nós estamos com promoção em amortecedores e peças de freio. São itens muito importantes aí para a viagem. E essa inspeção veicular ela é gratuita. Já nesta oficina, o conselho é fazer uma checagem em itens que possivelmente podem deixar o motorista na estrada, como freio, suspensão, filtro e correia dentada. A parte elétrica e segurança devem obrigatoriamente estar em perfeitas condições, bem como a regulagem do motor e o estado dos pneus. Na mesma oficina, a revisão básica de férias está em promoção. O cliente só paga as peças que precisarem ser trocadas. A mão de obra é grátis. Os cuidados com o veículo devem acontecer também na cidade e não deixar para regular tudo na última hora. Senão, você corre o risco de perder aquela viagem que estava marcada há meses e, além de tudo, gastar uma nota com o carro. E na última sexta-feira, o servente de pedreiro DDBC acionou a Polícia Militar porque sentiu um forte cheiro vindo da casa de seu vizinho. Quando a PM chegou, encontrou o corpo de Valdomiro Gonçalves sobre a cama. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição. A testemunha disse que não via a vítima há alguns dias, mas que estranhou a falta de movimento na residência. O corpo foi encaminhado ao IML de Limeira. Neste último sábado, os PMs Zólio e Edgar estavam em patrulhamento ao redor da cadeia pública local quando constataram um buraco na parede de acesso ao pátio e, posteriormente, à rua. 2 presos foram recapturados, mas outros 6 conseguiram fugir. Os fugitivos são Antônio Flávio Regino da Silva e Valcir Malvira de Souza, de São Paulo.
Gilmar Dejage, de Poços de Caldas, Luciano Antônio da Silva, de Limeira, e os lemenses Márcio José Domingos e Lorival Pereira. Qualquer informação, você deve ligar para o 190. O comerciante Alessandro Zichelli teve seu estabelecimento no Jardim Capitólio furtado este final de semana. Segundo a vítima, ao entrar em sua loja, percebeu a falta de 7 bebedores de água e um aparelho de fax. Alessandro não notou sinais de arrombamento nas portas e nem nas janelas. E a Polícia Militar fez mais uma apreensão de drogas no sábado. A testemunha JALS estava passeando com seu cachorro pela rua Santa Cecília, no Jardim Joana, quando passou pelo campo de futebol do bairro e notou 2 garrafas de pinga, um papelote de maconha, 2 de crack e 1 de cocaína. O rapaz chamou a polícia, que apreendeu os entorpecentes. A polícia recebeu uma denúncia de que um indivíduo portando uma faca tipo peixeira transitava pela Avenida 29 de Agosto. Os PMs em patrulhamento o abordaram em frente à escola Maria Joaquina de Arruda e mandaram que ele levasse as mãos à cabeça. Ao levantar os braços, Francisco Luzion de Souza levou a faca junto à cabeça, quando de repente tentou golpear o soldado Porto. O soldado Duarte interviu, sendo iniciada assim uma luta corporal para retirar a arma do autor. Os policiais deram voz de prisão. A delegada de plantão, doutora Adriana Cardamone Galoni, arbitrou uma fiança de R$ 70. Francisco não pôde pagar e ficou detido na cadeia local. O soldado Duarte teve um corte na mão direita e na canela. Os alunos da escola Opus Musical Center tiveram a oportunidade de mostrar que o anonimato não é empecilho para o talento. Canções de Natal, músicas populares e clássicas deixaram a plateia encantada com os aprendizes. Na última quarta-feira, a Escola de Música Opus fez uma apresentação no Anfiteatro Municipal. Sob o comando do professor Adilson Gonçalves, os alunos mostraram um pouco do que aprenderam durante o ano de 2002. A apresentação reuniu sucessos nacionais e também internacionais. Os alunos mostraram que não é preciso ter apenas vocação para a música. É preciso gostar de arte e ter vontade para desenvolver o talento de cada um. Tanto as bandas quanto as duplas e solos receberam merecidos aplausos. E você vai ver daqui a pouco, o coral do professor Douglas anima os consumidores nas compras de Natal. Não saia daí, nós voltamos em instante. O coral do maestro Douglas fez uma apresentação na última sexta-feira à noite no supermercado Bom Jesus. O coral reuniu 40 vozes que apresentou músicas natalinas e cristãs. A intenção foi atrair o público consumidor para as compras de Natal e aproveitar o horário especial de funcionamento do supermercado, que ficou aberto até às 10 da noite. E, além disso, a promoção do pãozinho francês, que foi vendido a 12 centavos, também foi um sucesso na sexta-feira. Segundo a administração do Bom Jesus, o evento valeu a pena. E
na final do Campeonato Amador da Primeira Divisão de 2002, o Casa Muniz venceu o Cosmos por 3-0. Como acontece em todas as segundas-feiras, o professor Fábio Leme está aqui conosco para falar mais sobre o esporte na cidade. Boa noite, Fábio. Boa noite, assinantes. Boa noite, Bispo. Bem, já iniciando pelo Campeonato Amador de Futebol de Leme, a equipe que foi campeã, a Casa Muniz, ela venceu por 3-0, realmente, e foram com gols de Rafael, Reginaldo e Matias. Tá? O artilheiro dessa competição foi Raimundo e Reginaldo, também da Casa Muniz, ambos com 6 gols. E o melhor goleiro foi Anderson Delinardi. Participaram desse campeonato, este ano de 2002, 11 equipes, tá? E também houve a segunda divisão, né, nesse mesmo dia de finais, tá? E nessa final da segunda divisão, a equipe vencedora foi a equipe da Santa Rita, tá? E além de ter vencido, ela trouxe também vários jogadores que participaram do Campeonato Municipal de Futebol de Salão. Eles são quase a mesma equipe que formam essa Santa Rita. Só que no futebol de salão ela recebe o nome de Santa Rita Cremasco. Tá? E o Santa Rita venceu por 2-1, com gols de Ronaldo, 2 gols pelo Santa Rita, e Luciano, 1 gol pela livraria jurídica Mizuno, que foi o segundo colocado na segunda divisão. A segunda divisão teve 22 equipes dentro do certame de 2002, onde apenas essas 2 equipes conseguiram um resultado extraordinário, venceram quase todas as suas partidas. Tá? Desses 22 participantes, o melhor goleiro foi João Pedro Marcos e o artilheiro foi Antônio Antenor, o mesmo que foi um dos destaques da final do futebol de salão na semana passada, com 11 gols. Tá? Continuando, o Karateka recebeu o troféu de melhor atleta do ano. O atleta Elton Rodrigues dos Reis recebeu domingo passado na cidade de Serra Negra, em um almoço de confraternização, o troféu Destaque de 2002. O troféu é após ter acumulado umas conquistas muito destacantes, que foi ouro no Paulista, bronze no Brasileiro e bronze no Internacional. E além disso, 24 medalhas acumuladas durante o ano de 2002. Elton recebeu o troféu Destaque de Karatê e essas conquistas trouxeram para a sua equipe, que é a Academia Aqua Center, a 6ª colocação no ranking paulista. Tá? Passando agora para a equipe de futebol amadora do Clube de Campo Empírio, jogou esse final de semana e enfrentou a equipe do Parque das Aves de Araras e venceu por 3-1, com gols de Claudinho e Thiago Terossi. Tá? Claudinho marcou 2, Thiago marcou 1 gol. Tá? E a equipe joga nesta quinta-feira contra um combinado do Ponte Móvel, que fará algumas festas de confraternização durante o final do ano dentro do clube de campo, na área do futebol. Maratona São Silvestres. Vários atletas de Leme vêm se preparando para esta competição, tão importante dentro do cenário internacional, e os treinamentos destas chegam ao top máximo durante o final de semana próxima agora. Tá? Os atletas da equipe Alu, representantes da Secretaria de Esportes e atletas individuais estarão representando nossa cidade nesta competição. E como essa competição requer muito trabalho, eles já vêm treinando há vários meses aí, pode ter certeza que talvez alguns dos nossos atletas, principalmente da ALU, principalmente alguns da Secretaria, na categoria Master, eles poderão alcançar uns bons resultados. Tá? E o Kung Fu entrega certificado aos melhores do ano. Também ontem, nas dependências do Clube de Campo Empírio, foi realizada a cerimônia de entrega de certificados aos destaques do ano de 2002. Com cerca de 40 atletas, entre a equipe de Kung Fu Team do Clube de Campo Empírio e representantes da região, tiveram a presença também marcante de pais, amigos e representantes. Tá? De Leme, os destaques foram Daniel Parra e Marlon e Brandon Porfírio no Brasileiro, e o destaque principal foi João Ferreira Júnior, que foi campeão tanto no Brasileiro como também foi campeão no Internacional. Tá? E a equipe de Kung Fu Team do Clube de Campo Empírio tiveram os seguintes destaques. Foram eles, Leonardo, Matheus, Letícia, Natália, Diego, Diógenes, Tiago, Fábio, Flávia, Pedro, Rafael e Reinaldinho. Tá? Bom,
Dentro dessas principais matérias de esporte que nós tivemos nesse final de semana, Bispo, eu só queria agora pedir um agradecimento a todos os assinantes, tá? E agradecer a você, Bispo, e desejar a vocês uma boas festas, a você, a parte técnica, a todos os nossos assinantes, tá? Da TVLM. Okay? Para você também, uma boa noite e até o próximo dia 6, né? Até o próximo dia 6, com certeza estaremos aqui com mais matérias de esportes que já, para se ter uma ideia, já estão sendo acumuladas. Muito bem. Tá? Tá bom. Boa noite. Boa noite. E se você vai passar as festas de final de ano fora de casa, deve ficar atento à questão da segurança para evitar que o presente no final do ano não seja desagradável, como, por exemplo, encontrar a casa arrombada. A nossa equipe conversou com o capitão da Polícia Militar para dar orientações de como proteger a sua residência. As festas de fim de ano estão aí. É nessa época que muitos ladrões aproveitam para entrarem nas casas que geralmente estão vazias. O capitão Eduílio está ao nosso lado para dar dicas de segurança. Capitão, os casos de furtos à residência costumam aumentar nessa época? Com certeza, nós detectamos uma incidência desse tipo de ação delitual e buscamos orientar a população para que redobre as cautelas no trato com suas propriedades, né? O que as pessoas devem fazer para evitar que pessoas entrem em suas residências? Basicamente, ao se ausentarem de suas residências, principalmente por períodos prolongados, as pessoas devem adotar algumas cautelas, né, que já são até de uso comum, né, conhecimento público, mas que infelizmente muitas pessoas se esquecem de efetivá-las. No tocante a cancelar pedidos de jornais, revistas, não deixarem luzes acesas, devem contatar com a vizinhança, avisando da sua ausência com pessoas de confiança, para que possam auxiliar na vigilância desse imóvel. A primeira detecção de qualquer anormalidade, ligar para o 90 para que uma viatura possa verificar o que está acontecendo. A Polícia Militar vai fazer algum esquema especial de patrulhamento? Com certeza, nós direcionamos nessa época do ano nossas viaturas aí para toda a cidade, principalmente a área periférica, para que fiquem com atenção redobrada aos imóveis. Se você estranhar alguém ou suspeitar de alguém que esteja rondando a sua casa, ligue para o 190 para acionar a Polícia Militar. E você vai ver no próximo bloco, bancos estabelecem horário de funcionamento para a época de festas. O Leme Notícias volta já. E os bancos já definiram o horário de funcionamento para os feriados do Natal e final de ano. A Febraban sugeriu aos bancos das capitais que funcionem amanhã, dia 24, véspera de Natal, de 9 às 11 da manhã. No interior de São Paulo, o horário vai ser diferente. Confira. A Febraban orientou as agências do interior a abrir no dia 24, das 8 às 10 da manhã. Em Leme, todas as agências vão seguir esta orientação. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, não haverá expediente bancário. Segundo a Febraban, tributos com vencimento em 31 de dezembro devem ser pagos até o dia 30. Contas e títulos que vencem em 31 de dezembro podem ser pagas em 2 de janeiro, sem encargos. Os caixas automáticos vão funcionar no horário normal, das 6 da manhã às 10 da noite. Apenas os caixas automáticos instalados em hospitais, rodoviárias e aeroportos vão estar funcionando em tempo integral. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Uma frente fria chega a São Paulo, provocando aumento de nuvens no estado. O sol ainda aparece de manhã em todas as áreas paulistas, mas à tarde chove, com risco de temporais. Nas demais regiões, dia de sol, com aumento de nuvens e pancadas rápidas de chuva à tarde. E a terça-feira vai ser com nebulosidade. A probabilidade de chuva é de 90%.
O índice pluviométrico estimado é de 15 milímetros e a temperatura varia entre 20 e 33 graus. E se você também estava sonhando com os 15 milhões de reais da Mega Sena, vai ter que esperar o próximo sorteio. Ninguém acertou e o prêmio acumulou mais uma vez. O prêmio da Mega Sena acumulou de novo. O valor, que antes era de 15 milhões e meio de reais, foi para 17 milhões e meio de reais. O próximo sorteio vai ser realizado na cidade de Itapira, às 8 horas da noite. E vale a pena fazer uma fezinha. Os jogadores e apostadores que estiverem interessados em fazer o jogo, o prazo vai até o dia 28, sábado, até o meio-dia. E boa sorte! Boa sorte! E o Leme Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Nós lembramos a você, o nosso telespectador, que o Leme Notícias vai fazer um breve recesso nesse final de ano. Mas nós voltaremos a partir do dia 6 de janeiro com as notícias da sua cidade. Boas festas, um excelente final de ano e até lá. Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias desta segunda-feira, 6 de janeiro. Pronto-socorro da Santa Casa reabre, mas a briga com a prefeitura ainda está longe do fim. Comerciante é vítima de sequestro relâmpago. Preços dos alimentos nos supermercados começam a sinalizar uma baixa. O trigo já teve uma redução de 16%. O comércio de Leme adere à onda das liquidações de janeiro e os descontos chegam a 60%. Começou ontem a Copa São Paulo. O lemense estreou com derrota e o Santos venceu de virada ao Figueirense na Vila São João. E aqui no estúdio, uma entrevista com o técnico do Santos. Informação objetiva e imparcial você vê aqui. Por isso não mude de canal, a gente volta num instante. Na última sexta-feira, o pronto-socorro da Santa Casa de Leme reabriu por força de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje pela manhã, o pronto-socorro estava funcionando normalmente, mas a briga entre Santa Casa e Prefeitura parece estar longe do fim. A administração da Santa Casa de Saúde de Leme entrou com uma ação na Justiça contra a Prefeitura Municipal no mês passado. O motivo foi o vencimento do convênio do pronto-socorro com a Prefeitura, o que fez com que a administração da Santa Casa fechasse o PS local. E em 1998, a área da saúde em Leme foi municipalizada, o que obriga a Prefeitura a dar assistência à saúde pública. Com isso, não existe uma obrigatoriedade legal que exija a manutenção do pronto-socorro pela Santa Casa, mesmo sendo o único hospital que atende pelo SUS na cidade. Existe um dispositivo constitucional que estabelece a obrigação do Estado, né, e o direito do cidadão. É aquela frase que diz direito do cidadão e dever do Estado. Quando a gente vê dever do Estado, no caso de Leme, por ser municipalizado, o dever é da Prefeitura em dar assistência à saúde. E ela pode fazer isso propriamente ou ela pode se conveniar com outros órgãos para prestar esse atendimento. Então, a obrigação nunca é da Santa Casa. A obrigação é do município. O município é que tem que dar o atendimento. Já o prefeito Geraldo Macarenco disse que é dever da Santa Casa atender a qualquer pessoa que precise do serviço público de saúde. Agora, eu gostaria de frisar
que o regulamento, o estatuto da Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, já na primeira página proíbe qualquer não atendimento, independe de sexo, religião, cor, então ela prega isso. E muito nos surpreendeu, mas nós tivemos a providência imediata, já abrimos então judicialmente e isso nos entristece muito. O termo aditivo número 28 do contrato, que se refere às questões de urgência e emergência, estabelecia o repasse pela Prefeitura de R$ 48 mil por mês para a Santa Casa. Por causa de dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura, esse valor passou para 25 mil. Mas o que está gerando polêmica em toda essa confusão é o termo facultativo, que se encontra em uma das cláusulas do contrato. As interpretações são diferentes de cada lado. Nós entendemos que esse convênio é devido. Muito embora possa existir uma palavra facultativa ali, o nosso entendimento é que a faculdade prevista nesse convênio está relacionada à Prefeitura colocar o médico por parte dela ou mandar a Santa Casa prestar o serviço e depois pagar. Em nenhum momento do termo aditivo você vai encontrar que está facultativa a sobra de caixa do município. Tanto isso é verdade que existe inclusive uma dotação orçamentária. Se fosse tão facultativo relacionado à sobra de caixa, não haveria uma dotação orçamentária. A nossa intenção, inclusive, é fazer uso da lei de responsabilidade fiscal e incitar o próprio prefeito, chamar ele a lide, porque se ele não cumprir aquilo que está previsto em contrato, em convênio, ele pode responder até com prisão pela lei de responsabilidade fiscal. Para o prefeito, a solução é o fim da gestão plena na saúde pública no município. Resta saber se isso vai ser o melhor para a população. Eu acredito que agora, quando nós deixarmos de fazer a gestão plena, então a Santa Casa não vai poder mais reclamar da Prefeitura, ela vai ter que reclamar do Estado. Nós começamos com essa batalha judicialmente e vamos até o final judicialmente. Entendemos que o que quer que seja definido vai ser definido via judiciária. Infelizmente, o prefeito não acha que possa ter alguma negociação com a Santa Casa, embora a Santa Casa sempre esteve disposta a negociar. Já que não se entende, não se tem a disponibilidade de negociação, nós vamos definir esse assunto no judiciário. O comerciante Rui Ali, de 52 anos, foi vítima de sequestro relâmpago junto com o porteiro Ademar de Oliveira, de 46 anos, que passava pelo local na hora da ação dos ladrões. Rui chegava em casa no Jardim São Francisco ontem por volta de 5h30 da manhã, quando foi abordado por 3 indivíduos encapuçados e armados de pistola, revólver e espingarda calibre 12. Eles pediram o dinheiro apurado na boate de propriedade do comerciante. Como ele não tinha, foi colocado no porta-malas do seu Corsa. O porteiro passava pelo local e acabou sendo abordado e preso junto com o comerciante. Os dois foram levados a um canavial, na região da Graminha, onde um outro indivíduo, num Fusca, dava cobertura à ação. Eles foram amarrados com as próprias roupas e, além dos documentos pessoais, os ladrões levaram os equipamentos obrigatórios do carro da vítima, fugindo em seguida no Fusca. Os dois sofreram apenas escoriações leves. A polícia ainda não tem pistas dos bandidos. E por volta de 11h30 da noite de ontem, em patrulhamento pela região central da cidade, a Polícia Militar flagrou o lavrador Marcos Antônio da Silva, de 20 anos, dentro do estacionamento de veículos na esquina da Rafael de Barros com a 15 de novembro. O ladrão fez um buraco no alambrado e já havia retirado um par de faróis de milha de um dos veículos. Quando viu a viatura, tentou fugir, pulando o muro para o lote vizinho. Mas a PM fez o cerco e prendeu o rapaz. Ele já foi preso antes e é conhecido nos meios policiais por Chuck, o boneco assassino. No sábado à tarde, o carcereiro Valdeci Lopes chamou a polícia depois de constatar que os presos de uma das celas tentavam fazer um buraco na parede para fugir. A polícia fez o cerco ao presídio e uma vistoria foi feita no interior da cadeia. Na cela, os detentos serraram 2 barras de ferro e, com elas, tentavam abrir o buraco. A cela foi reparada pelo setor de obras da prefeitura. Hoje, a cadeia municipal
tem 97 presos. Um Fusca foi depenado num prazo de pouco mais de 3 horas no sábado. O proprietário Luiz Sequinato estacionou seu carro na rua Celestino Marque, no bairro Bom Jesus, próximo a um supermercado. Durante 15 minutos em que fez as suas compras, os ladrões levaram o carro. Mais tarde, por volta de 8h30 da noite, o Fusca foi localizado totalmente depenado numa estrada vicinal próxima à Cerâmica Palmeiras, nas imediações do Morro do Cristo. A inflação no setor de alimentos deve ficar abaixo de 1% em janeiro. A previsão foi feita pelo presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio. A redução das tabelas de preços nas últimas negociações feitas entre a indústria e o setor varejista motiva o otimismo. Já na segunda quinzena de dezembro, houve queda nos preços do trigo, do açúcar e do arroz. Mas em Leme, os supermercados não notaram qualquer diferença nos preços, à exceção da carne e do trigo. Segundo o setor de compras dos supermercados, algumas marcas de trigo chegaram a reduzir os preços em até 16%. A diminuição se explica com a chegada da nova safra argentina ao mercado. A cotação internacional já cedeu de $190 para 160 a tonelada. Em consequência, o pãozinho francês também baixou. Neste supermercado, por exemplo, o pãozinho que era vendido a 25 centavos até a última semana de dezembro é vendido hoje por 20 centavos cada. A carne bovina também deve baixar nos próximos dias, por conta do desaquecimento do mercado. O consumo elevado das festas de final de ano inflacionou o produto. A previsão é que o frango e as carnes bovino e suíno tenham redução de até 10% a partir da segunda quinzena de janeiro. Segundo os donos de supermercados de Leme, ainda não há previsão para redução nos preços para o açúcar, o trigo e o feijão. E para o consumidor continua valendo o conselho: pesquisar preços, abrir mão da marca e boicotar os produtos com reajustes abusivos. A cidadania também tem seu lado econômico. Se todo mundo fizer a sua parte, o mercado e a concorrência se encarregam do resto. Você vai ver daqui a pouco, o Lemense estreia na Copa São Paulo com derrota. E o Santos vence de virada o Figueirense por 2-1. O Leme Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Fique ligado. A 34ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem. A competição reúne 64 times com jogadores de até 20 anos, distribuídos em 16 cidades do interior paulista. Leme cedia o Grupo G, que tem o Lemense, o Santos, o Brasiliense, do Distrito Federal, e o Figueirense, de Santa Catarina. Só seguem para as oitavas de final os times classificados em primeiro lugar no grupo. A final acontece no próximo dia 25 em São Paulo, em comemoração ao aniversário da cidade. E ontem, no estádio Bruno Lazzarini, o Lemense perdeu para o Brasiliense e o Santos conseguiu derrotar o Figueirense por 2-1. Veja aí como foi. O Lemense começou pressionando o time de Brasília. Liderados por Emerson e Ricardo, os garotos de Leme foram só pressão até a metade do primeiro tempo. Mas todas as tentativas pararam nas mãos do goleiro Helder. A partir dos 25 minutos, o brasiliense se encontrou em campo e tentou ameaçar. Até que aos 40 do primeiro tempo, Bruno Medina abre o placar pegando o rebote de uma bola chutada no travessão do Lemense. De cabeça, ele fez 1-0, colocando os meninos de Brasília na frente. No segundo tempo, o Lemense voltou apático e logo aos 21 minutos tomou o segundo gol numa bola mal recuada do meio de campo. O ataque do brasiliense agradeceu e Moura fez 2-0. O Lemense ainda tentou uma reação, mas a desarticulação entre o meio de campo e o ataque foi o principal obstáculo para chegar ao gol. O azulão ainda diminuiu, com Eduardo cobrando o pênalti aos 38 do segundo tempo.
O time da casa começou mal e agora tem que vencer o próximo jogo com o Figueirense para ter esperanças de continuar na Copa. E no segundo jogo da tarde, o Santos fez valer a força e a tradição da sua camisa, vencendo o Figueirense de virada por 2-1, mas deixou para mostrar o seu futebol só no segundo tempo. No primeiro tempo, o time santista pressionou e mostrou superioridade sobre os catarinenses. Criou algumas oportunidades, mas parecia meio desmotivado a buscar o gol. A dupla sensação, Tom e Gerry, praticamente não apareceu. O maior mérito do Figueirense foi a marcação, que neutralizou as investidas do adversário. No segundo tempo, o jogo recomeçou igual, até que aos 26 minutos, num contra-ataque, o Figueirense fez 1-0 num chute do número 10, André, e com a colaboração do goleiro santista. Aí a partida pegou fogo e o Santos acordou. Mas no ímpeto de correr atrás do prejuízo, o zagueiro Leandro deu uma cotovelada no lateral catarinense e acabou sendo expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Santos conseguiu empatar aos 38 minutos da etapa final. Silvio acertou uma bola na trave e Ronaldo pegou o rebote. O goleiro Alex bem que tentou, mas a bola acabou mesmo parando no fundo do gol. E já no finalzinho veio a virada. A estrela de Gerry, um dos destaques do Santos, brilhou e num chute de fora da área definiu o placar em 2-1 contra o Figueirense. O prefeito municipal, Geraldo Macarenco, espera fortalecer a vocação futebolística da cidade com a Taça São Paulo. Leme tem uma vocação futebolística. Nós tivemos grandes atletas no passado. Leme já foi recentemente, nesse ano de 2002, foi vice-campeão dos Jogos Abertos do Interior. Então nós vamos aproveitar esse gancho e estimular o esporte amador, não só no futebol, mas em todas as categorias de futebol amador da nossa cidade. É um compromisso que a gente tem com a Federação Paulista também de Futebol, em que Leme participe de todos os outros campeonatos, mirim, dente de leite, juvenil, etc. E para conversar conosco sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nosso comentarista esportivo, o professor Fábio Leme, e também o técnico da equipe do Santos, o Sérgio Farias. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bis. Boa noite, Sérgio, também. Boa noite, Sérgio. Bem, daqui a pouco nós começaremos a entrevista com o técnico do Santos, Sérgio Farias, mas vamos partir primeiro para as notícias de esportes daqui de Leme e de região. Com essas festas em finais de ano, e em geral, os eventos esportivos dão um certo descanso e uma paralisação. Isto para um descanso assim, determinado na parte técnica ou até mesmo para estruturar a equipe durante o período de 2003. Tá? Mas como nós não poderíamos deixar, dia 29 de dezembro de 2002, foi realizada a 78ª Corrida Internacional de São Silvestre. A primeira largada foi a prova feminina, que as brasileiras deram o tom. Assim, a Corrida de São Silvestre de 2002, feminina, terminou com a vitória de Marisete Paula Rezende. A quarta brasileira a ser campeã na história da maior prova pedestre da América Latina. E em seguida foi a prova masculina, que foi vencida pelo queniano Robert Cherude, que venceu e foi seguido em segundo lugar pelo brasileiro Marilson Gomes dos Santos. Neste ano tivemos também a participação de lemenses nessa prova, tentando representar ao máximo o pedestrianismo de nossa cidade, percorrendo os 15 quilômetros da prova dentre os 11 mil competidores deste ano. Tá? Foram os competidores de Lemes: Ricardo Baldin, Murilo Ravanini, Sebastião Falcão, Vitor Zacariotto e Edmilson Silva, que foi o atleta lemense que transmitiu toda a prova via rádio para aqui a cidade de Leme. E em seguida temos também a Copa Internacional de Uberlândia. A equipe da 7 de Leme, que é comandada pelo senhor José Almiro, estará participando desta Copa nas categorias até 12 anos e até 14 anos. São mais de 34 equipes inscritas, inclusive internacionais, como representantes da Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. A diretoria de automobilismo do interior, representante da FASP, que é a Federação Paulista de Automobilismo, esteve nesta última semana fazendo uma reunião para fazer uma montagem de datas para as suas provas. As provas nas categorias de kart cross, autocross
e kart velocidade. A categoria kart cross, que é bem difundida em nossa cidade, também esteve estruturando as partes das suas equipes, que formam as equipes de Leme para todos esses campeonatos. Essa formação visa uma estruturação mais forte para esses campeonatos, tá? E esta semana abre as inscrições para o campeonato verão de futsal do Clube de Campo Empírio. As inscrições estarão abertas na secretaria do clube e qualquer informação os associados poderão se informar na secretaria mesmo, tá? E seguindo agora, passamos para a entrevista com o nosso hoje representante do Santos Futebol Clube, o técnico Sérgio Faria, né, Sérgio? Isso. E aí, foi uma virada bem... sofrida. Sofrida, né? Um campo muito pesado, nós tínhamos em mente tentar definir a partida ainda no primeiro tempo, até pelo fato de ser uma equipe que já atua junto já há bastante tempo e ter treinado forte durante o período de preparação, mas o campo pesado nos atrapalhou um pouco, já que é uma equipe leve, uma equipe muito técnica, mas muito leve. E tivemos um bom volume no primeiro tempo, mas não conseguimos fazer os gols. Ô Sérgio, esses dois garotos aí estão sendo muito evidenciados, o Tom e o Jerry, né? O gato e o rato, vamos falar assim. O que está acontecendo com eles aí? Estão meio assustados com toda essa promoção aí? Não, a evidência é mais pela analogia que se faz com os dois personagens, né? Não, com os dois personagens mesmo. O Jerry é um jogador que já há algum tempo vem se destacando nas categorias de base do Santos. Na Copa São Paulo passada, ele teve um adversário muito forte na disputa pela posição, que foi o Diego. Eu tentei, inclusive, fazer uma composição e aproveitar a característica tanto do Diego quanto do Jerry, mas não foi possível, acabei optando pelo Diego. E, na sequência, acabou ficando evidente que eu estava correto na escolha que eu havia feito. Mas esse ano eu acredito que o Jerry seja indiscutivelmente o melhor jogador da categoria. Mas mesmo dentro da equipe, ainda tem alguns jogadores que participaram até dos jogos da principal, né? Sem dúvida. O Leandro, que não foi feliz na primeira partida, embora seja um jogador que já tenha uma experiência muito grande por ter disputado o campeonato, ter participado do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro, mas teve um ato infantil na sua expulsão. Acabou prejudicando um pouco o desenvolvimento da equipe na segunda parte do jogo. E, logicamente, não se pode permitir esse tipo de coisa. Mas temos ainda o Fernando, que é um meia-direita que também já vem sendo olhado com muito carinho pelo treinador da equipe principal. O Silvio, o zagueiro, pelo lado esquerdo, também está cotado para, após a taça, ser guindado da equipe principal. Então, tem uma série de jogadores que podem suprir uma eventual deficiência na equipe principal. Ô Sérgio, com relação a esse grupo aí, qual é a análise que você faz? Embora vocês tenham vencido, estão liderando aí o grupo e tal, mas e os competidores ali? Você assistiu os jogos? A competição é uma competição difícil, principalmente por ser eliminatória já na primeira fase. Faz com que as equipes se tornem muito ofensivas, que saiam para buscar a vitória, e muitas vezes na ânsia de buscar a vitória você acaba sendo surpreendido. Quase que nós fomos surpreendidos ontem, inclusive, por causa disso. Mas a Lemense e Figueirense e Brasiliense são equipes que possuem bons jogadores, a exemplo do Santos, e eu acredito que haja um equilíbrio muito grande entre essas equipes. E ainda não tem uma definição com relação à passagem para a próxima fase, embora o regulamento seja até um pouco injusto, né, que fatalmente vai eliminar pelo menos uma boa equipe. Mas eu acredito que as equipes que estão participando desse grupo possuem um bom nível. A equipe do Santos veio para esse torneio determinada e com uma força total de todo o seu elenco. Qual é o número de componentes da equipe do Santos hoje aqui em Leme? Olha, o Santos, a equipe de júnior do Santos está sendo reestruturada. Nós cedemos para a equipe principal cerca de 10 jogadores, que é uma quantidade excepcional, time todo, né? Praticamente uma equipe. Então, a equipe está sendo reestruturada. Então, esses jogadores que estão participando dessa Taça São Paulo são jogadores remanescentes desse grupo, mas que não eram os titulares no ano passado. Então, é uma equipe que tem qualidade,
mas que ainda está buscando a performance que o grupo anterior conquistou. Então, eles participarão agora da Taça São Paulo. Após a Taça São Paulo, nós viajaremos para o torneio de Viareggio, na Itália, e, na sequência, o Campeonato Paulista, já para dar a experiência necessária para esses jogadores e para que eles também, que o pessoal do profissional possa ter também um tempo de absorver esses atletas que subiram ano passado e buscar mais atletas na equipe de júnior, caso haja necessidade. Esse torneio da Taça São Paulo ele é uma grande janela para vários jogadores, visto que nós tivemos a presença nesse jogo, nessa inauguração dos jogos aqui na cidade de Leme, de vários representantes de várias equipes, não tivemos? É um torneio que possui um nível muito elevado. Eu participei em competições pelo mundo todo com as seleções de base. E eu não me lembro de ter visto ou de ter participado de nenhum torneio que possuísse a quantidade de clubes que possui a Taça São Paulo e com a qualidade que essa competição tem. Então, desperta o interesse de vários empresários pelo mundo, desperta o interesse de clubes grandes do exterior, exatamente por possuir esse nível e esse grau de dificuldade. Se me permite um minutinho, Fábio, eu queria saber um pouco do Sérgio. O Sérgio jogou futebol, é carioca, veio para o Santos. Como é que é a sua trajetória aí, Sérgio? Ele é carioca. Sou carioca. Eu comecei muito cedo no Vasco da Gama, joguei até a categoria de júnior, onde tive uma fratura séria e optei por estudar. Então tive minha formação acadêmica, né, de educação física. E, na sequência, comecei a trabalhar muito cedo com categorias de base, passando por todas as categorias e até chegar às seleções brasileiras, sub-17, sub-20. E, no ano retrasado, dirigi o profissional do Juventus aqui de São Paulo, quando fui convidado pelo Santos para desenvolver esse projeto de formação de atletas na Baixada Santista. Você tem lá uma certa ligação com o Leão? Olha, o Leão chegou esse ano, mas o clube faz um trabalho de aproveitamento dos ex-atletas e então cada categoria possui um coordenador que faz a interlocução com a equipe profissional. Quem seria? Então, na categoria de júnior nós temos o Abel Verônico, que foi o ponta esquerda. Ponta esquerda, famoso. No profissional tem o Zito, que também faz esse encaminhamento dos atletas do júnior para a equipe principal. Nas demais categorias tem o Márcio Fernandes, que também é um ponta esquerda, um ex-atleta do clube também. Inclusive o Zito é o homem X de toda a movimentação de jogadores para subir de categoria. Quando jogava era o capitão, hoje ele é o general. Hoje é o general. Então tudo passa por ele, ele observa o trabalho que é desenvolvido. Ontem, inclusive, ele estava aqui em Leme acompanhando a estreia dessa garotada e tem sido muito feliz, porque todos os atletas que têm sido promovidos têm encontrado, principalmente por parte do Zito, a tranquilidade necessária para desenvolver o trabalho deles junto aos demais profissionais. E a cidade de Leme está acolhendo bem? O que você está gostando da acolhida na nossa cidade aqui? Olha, a cidade me surpreendeu positivamente por ser a primeira vez que cedia uma chave da Taça São Paulo e o nível de organização tem sido muito bom. Eu não tenho escutado reclamação de nenhuma das equipes, principalmente por parte da equipe santista. Nós só temos a agradecer e enaltecer o que vem sendo feito aqui. Bem, essas foram as principais notícias de esportes do final de semana, tá? Para você, assinante. E agradecemos a presença do técnico do Santos, Sérgio Farinha, tá? E assim, uma boa noite a todos. Boa noite, Bispo. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigado pela presença. Prazer foi meu. E você vai ver no próximo bloco, o comércio de Leme adere à onda de promoções no mês de janeiro. Nas lojas, os descontos chegam a 60%. Não saia daí. A gente volta num instante. Pega os lenços no domingo. A competição ficou... O Censo 2000, realizado pelo IBGE, revelou que a taxa de fecundidade da mulher brasileira sofreu redução de 19% em relação a 1991. Na época, os pesquisadores verificaram que cada brasileira
tinha, em média, 2,9 filhos. A última medição identificou 2,35 crianças por mãe. Essa queda tem sido verificada desde a década de 60. Em 40 anos, portanto, o Brasil registrou um movimento demográfico que na Europa levou 150 anos. Segundo especialistas em demografia, a partir de 2050, as taxas de crescimento vão estar próximas a zero. Com isso, a população brasileira vai chegar aos 250 milhões, número menor do que a população atual dos Estados Unidos. Uma frente fria chega ao Espírito Santo e as instabilidades persistem por quase toda a região sudeste. O sol aparece com muitas nuvens em São Paulo, mas ainda há previsão de pancadas de chuva à tarde em algumas regiões do estado. No leste paulista, o predomínio é de tempo bom, com chuva rápida à tarde. Confira a previsão. O sol volta a brilhar na cidade amanhã, com pouca nebulosidade e sem probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar fica em torno de 62%. A temperatura varia entre 18 e 30 graus. Quem conseguiu guardar algum dinheiro do 13º salário tem agora uma oportunidade para fazer um bom negócio. As lojas de eletrodomésticos, sapatos e roupas da cidade estão em promoção. Os descontos vão de 30% a 60%. Os comerciantes querem atrair o consumidor num período tradicionalmente fraco em vendas. Liquidações, ofertas tentadoras e descontos de até 60% à vista. São os abatimentos do início do ano que fazem o consumidor comprar sem pensar muito. Essa rede de lojas, por exemplo, tem promoções diferentes todos os dias. Os planos de pagamentos são os maiores atrativos, já que o público-alvo são as classes C, D e E. O preço da lavadora pode ser parcelado em até 18 vezes. O mesmo acontece com o mini system e o rádio gravador. No último sábado, esta loja abriu às 5 da manhã. Teve muita gente que passou a noite na fila. Essas promoções que nós fazemos é mais para estar queimando o nosso estoque, né? Para a gente estar renovando, tirando o velho, colocando o novo, tá? Que tem também essa liquidação da 5 que nós fazemos todos os anos, justamente para isso, para a gente tirar o velho, colocar o novo, para poder renovar nosso estoque, né? Como é que estão as vendas? Superaram a expectativa ou estão dentro do esperado? Não, superou as expectativas do ano passado, né? Nós tivemos um total de vendas aí do ano passado, da empresa foi 15 milhões de vendas, tá? Foi uma venda muito boa, porque é pouco tempo, né? Das 5 horas da manhã às 11, então foi uma venda espetacular. Esse estabelecimento, também filiado a uma rede de lojas, faz parcelamentos em até 16 meses. E quem tem o cartão da loja pode pagar depois de 60 dias. Eles também abriram no sábado às 5 da manhã e o movimento foi compensador. Já faz mais de 5 anos que a gente faz todos os meses de janeiro. A gente faz essa promoção no primeiro sábado de janeiro. Por quê? Dezembro é um mês que a loja está muito lotada de estoque, tem muito estoque e é a oportunidade da gente estar desovando esses produtos que a gente comprou para vender em dezembro, a gente desova eles em janeiro. Já nesta loja de calçados e artigos esportivos, a liquidação visa renovar o estoque. Os parcelamentos podem ser feitos em 4 vezes sem juros, com entrada para 30, 60 e até 90 dias. Janeiro o movimento cai, né? Então você tem que procurar chamar os clientes para dentro da loja, porque o comércio cai muito mesmo em janeiro. Então a gente procura fazer as promoções, liquidações de ponto de estoque para chamar o público. Em geral, os comerciantes não temem a inadimplência nessa época do ano. Eles alegam que seus clientes são confiáveis por serem bem tratados.
Não, nós temos muita segurança quanto à liberação de crédito, nós temos uma clientela muito boa aqui dentro do Magazine Luiza, nós temos uma faixa de 14 mil clientes cadastrados, tem cliente ouro, que são clientes fiéis, então nós não temos esse problema não. Os nossos clientes, eles têm condições de endividamento, então a gente analisa tudo isso. A gente está tranquilo porque os créditos são bem analisados, os clientes realmente estão em condições, muitos desses clientes que compraram em janeiro não compraram em dezembro, então eles não tinham endividamento. Então por isso a gente está tranquilo com essas vendas de janeiro. Para os consumidores, o melhor é aproveitar agora. Afinal, valeu a pena esperar. Eu acho que é compensável, sim, pelo que pode ser obtido por necessidade e com preço mais acessível. Valeu a pena esperar? Valeu, nada a perder. Foi muito bom pra gente esse ano, né? A gente precisa mesmo de uma promoção assim, porque a gente é pobre, né? Ganha pouco, então foi ótimo. Valeu a pena esperar? Valeu a pena, sim. Mas é preciso estar atento para as falsas promoções, hein? O Procon adverte que é importante verificar a qualidade do produto, o estado da peça, a garantia e, no caso de perecíveis, o prazo de validade. Nas compras a prazo, não se deixe levar pelo valor das prestações. Uma conta simples de multiplicação do valor da parcela pelo número de meses revela se os juros cobrados são ou não compensadores. A ideia das promoções relâmpago e dos descontos acima do normal é levar o consumidor a comprar por impulso, sem pensar muito. Por isso, fique atento e não esqueça de pedir a nota fiscal. E o Leme Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. Confira os destaques desta terça-feira, 7 de janeiro. Amanhã começa a vencer a primeira parcela do IPVA 2003. Você vai saber um pouco mais sobre este imposto e conhecer as melhores opções para pagamento. Caixa Econômica Federal oferece conta para a população de baixa renda, sem taxas e sem burocracia. Hoje você vai conhecer um pouco mais de um dos times da Copa São Paulo que participam do grupo sediado em Leme, o Brasiliense. O time do Distrito Federal é um dos mais jovens da competição e derrotou o Lemense no domingo. Colégio Mário Leme Walter abre matrículas para 2003 e muita gente vai passar a noite na fila para tentar uma vaga. Hoje, no Dia da Liberdade de Cultos, o Padre Lázaro, da Matriz de São Manuel, vai conversar conosco sobre a pluralidade de religiões e cultos de nossos dias. O Leme Notícias volta já. Fique ligado. Amanhã, dia 8, vence a primeira parcela do IPVA 2003 para os proprietários de carros que optarem pelo parcelamento do imposto. Os valores, como sempre, vêm para pressionar o orçamento doméstico, especialmente no mês de janeiro, que sofre a ressaca das festas de fim de ano. Quem achou que ia começar o ano novo cheio da grana, pode ir preparando o bolso. O Imposto sobre Veículos Automotores, o IPVA, vence amanhã. O IPVA é de 4% sobre o valor do veículo e é considerado um dos impostos mais altos. Devemos explicar que amanhã começa a placa final 1, tanto para pagamento com desconto de 3,5%, bem como para
pagamento de IPVA parcelado de placa final 1. Então, para quem quiser veículos de final 1, para pagar à vista amanhã com 3,5% de desconto ou a primeira parcela. Caso contrário, ele poderá pagar dia 10 de fevereiro já sem o desconto. No caso da opção pelo parcelamento do IPVA, o pagamento do seguro obrigatório e a taxa de licenciamento fica a critério do proprietário do veículo. A Secretaria da Fazenda está enviando pelo correio um aviso de vencimento dos IPVAs. Então, se a pessoa quiser ir até o banco pagar só o IPVA, pode e deixa o seguro e o licenciamento para o final da placa. Se ele quiser optar pelo licenciamento eletrônico, que não é obrigatório, ele poderá pagar o IPVA, bem como também o seguro obrigatório, também a taxa do banco e a postagem, aí ocasião que ele receberá na sua casa. A taxa de postagem só é obrigatória para quem quiser receber os documentos em casa, mas quem estiver sem dinheiro pode contar com empréstimos bancários. Em alguns bancos, o financiamento é só para pessoa física e os juros variam entre 3% e 4% ao mês. O prazo de pagamento vai até 12 meses. Quase todos exigem que os beneficiários sejam clientes há pelo menos 2 meses. O que acontece com o motorista que não pagar o IPVA? Bom, veja bem, acontece por enquanto nada. Tanto que no estado de São Paulo não é obrigatório o porte do IPVA. Sim, para os outros estados. Se você for para Minas Gerais, outros estados, você tem que já ter o IPVA de 2003. Para o estado de São Paulo, só é exigido o IPVA no licenciamento. É lógico que nós temos aqui essas datas previstas pela Secretaria da Fazenda, que são janeiro ou fevereiro, ou parcelamento agora. Caso não o fazendo, poderá fazer o pagamento no licenciamento, só que terá uma multa de 20% fixa e 1% de juro. Os proprietários de veículos estão divididos. O melhor é estudar cada caso para não correr o risco de começar o ano no vermelho. No caso da gente que é lojista, que a gente revende carros, normalmente a loja tem duas opções. Ou não paga e deixa para pagar na hora que vende o carro, que é uma opção um tanto quanto onerosa, porque se você não conseguir vender o carro dentro do prazo estipulado para o vencimento do IPVA, você tem 20% de multa. Então é uma multa pesada e que também não compensaria para a loja, mas é uma das opções. E normalmente paga-se em 3 parcelas, porque não é um carro só, são vários carros. Então, na verdade, a gente acaba perdendo um carro no IPVA. Eu normalmente faço opção para pagar parcelado. Agora, para quem tem um carro só ou 2 carros, eu acho que o desconto para pagar à vista até é compensável. O IPVA eu vou pagar à vista. Por quê? Porque ele é com desconto, né? Eu vou pagar à vista e aproveitar o desconto. Já que sobrou uma grana aí do 13º, eu vou aproveitar e pagar à vista. Quem optar por pagar tudo de uma vez com desconto tem até o dia 21 para fazer o pagamento. O IPVA pode ser pago nas agências bancárias, pela internet ou nos caixas eletrônicos. Para mais informações, basta acessar o site da Fazenda Estadual no seguinte endereço: www.fazenda.sp.gov.br ou pelo Disque IPVA 0 Operadora 11 3243 3977. A Polícia Militar registrou ontem 3 acidentes de trânsito, sendo apenas um com vítima, e 2 tentativas de suicídio, além de um furto em residência. Na noite de ontem, 2 pessoas acabaram feridas depois de brigas e discussões. Um dos casos aconteceu no bairro Sumaré, por volta de 7h30 da noite. O trabalhador autônomo Antônio Moura, de 53 anos, discutiu com outro indivíduo, identificado apenas como João, e levou uma paulada na cabeça. Ele foi socorrido por amigos e permaneceu internado na Santa Casa para observação. Já no Jardim Governador, um casal, Francisco Ribeiro Araújo e Solange Ribeiro dos Santos, estavam num bar e começaram a discutir. A confusão foi parar na rua, onde Francisco usou o seu cinto para bater em Solange. A PM foi chamada e na delegacia ambos confessaram estarem bêbados. A mulher sofreu escoriações, foi medicada no pronto-socorro e
e liberada em seguida. O 1º Distrito Policial já tem novo delegado. O Dr. Fernando Teixeira Bravo tem 28 anos e atuava em São Paulo há 2 anos. Antes de ser delegado, atuou como advogado também por 2 anos. Além do 1º DP, o Dr. Fernando está substituindo a delegada Adriana Galoni na Delegacia do Direito da Mulher durante o seu período de férias. O novo delegado foi convidado a participar conosco aqui no Leme Notícias, mas preferiu não se expor. Segundo ele, seu ofício exige o máximo de discrição. Mais de 600 mil crianças com idades entre 6 meses e 6 anos no estado de São Paulo estão sendo prejudicadas com a suspensão do programa Viva Leite do governo do estado. A distribuição parou no último dia 2. A Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento vai fazer uma nova licitação para o programa, já que as empresas apresentaram um preço maior do que o estimado pelo governo. Mais de 300 mil litros de leite eram distribuídos por dia no programa no estado. Em Leme, 634 famílias recebem o benefício. O leite é distribuído em 4 postos de saúde da cidade. Ao todo, são 9.510 litros por mês no município. O secretário estadual da Agricultura, Antônio Duarte Nogueira Júnior, disse que a distribuição deve ser normalizada em 10 dias. A Caixa Econômica Federal está oferecendo uma nova conta dirigida à população de baixa renda, considerada não bancarizada. São pessoas cuja renda não atende aos requisitos para a abertura de contas comuns. O objetivo é dar acesso a esta faixa da população aos serviços bancários, facilitando sua vida financeira. A Caixa Econômica Federal espera abrir cerca de 1 milhão desse tipo de conta. Cerca de 25 milhões de famílias no Brasil se enquadram na população não bancarizada. A gerente da Caixa esteve conosco e falou um pouco sobre esse assunto. Quais os benefícios que a conta eletrônica oferece para o cidadão? Bom, Ricardo, a intenção da Caixa mesmo é poder atender a população não bancarizada, esses 25 milhões que você citou. Tá? Nós, principalmente com acesso aos serviços bancários, principalmente para aquelas pessoas que recebem o seu salário através de crédito em conta, a famosa conta salário. E como funciona para a pessoa abrir essa conta? Nós vamos precisar, né, do SIC, da identidade da pessoa, tá? Um comprovante de endereço. Normalmente essas contas serão mais utilizadas aí para conta salário, né? Vamos aí talvez com alguma parceria com alguma empresa e vamos poder também estar estendendo individualmente para cada pessoa que precise dos serviços de um banco sem necessidade de talão de cheques. Existe alguma taxa a ser cobrada por esse serviço? Não, esta conta ela só é movimentada através de cartão, então ela não tem talão de cheque e até 4 movimentações no mês não existe tarifa para essa conta. Tá aí. A Caixa Econômica Federal está aberta das 10 da manhã até as 3 da tarde. A partir da segunda-feira, ela estará funcionando em novo prédio, a Rua Doutor Armando Salles de Oliveira, número 187. Você vai ver daqui a pouco, mais de 400 pessoas vão passar a noite na fila tentando uma vaga no Colégio Mário Leme Walter. Fique ligado, Leme Notícias volta já. Uma das mais tradicionais escolas de Leme, o Colégio Mário Leme Walter, abriu inscrições para matrículas para o ano letivo de 2003. Hoje, no final da tarde, mais de 400 pessoas formavam uma imensa fila em frente ao colégio para conseguir uma vaga num dos cursos. As senhas só vão ser distribuídas amanhã cedo.
A escola oferece 225 vagas para o ensino médio e para cursos técnicos como secretariado, administração e contabilidade. Desde hoje cedo, muita gente já está na fila para fazer matrícula e todo esse pessoal deve passar a noite aqui, já que a distribuição de senhas só vai ser feita amanhã às 8 da manhã. As senhas vão ser distribuídas de acordo com o curso solicitado pelo aluno. São 45 vagas para o ensino médio, 45 para o curso de secretariado, 45 para o curso de contabilidade e 90 para o curso de administração. Por isso, para os últimos da fila, que já dobra a esquina, a espera pode ser inútil. Vamos conversar com as primeiras pessoas que chegaram. Desde que horas você está aqui? Desde as 15 para 7 da manhã. E para que curso você vai se matricular? É administração. E como é que você vai passar a noite aqui? À noite, uma colega vem, eu vou para casa, tomo banho, janto e volto para passar a noite na fila, para pegar a senha amanhã às 8. As matrículas para quem conseguir a senha só vão ser feitas na segunda-feira para que os alunos tenham tempo de providenciar os seus documentos. E para se matricular no ensino médio, o candidato tem que ter concluído a 8ª série do ensino fundamental. E para os cursos técnicos, o pré-requisito é o diploma de ensino médio. As aulas começam no dia 1º de fevereiro. Leme foi classificada entre as 200 melhores cidades do estado de São Paulo em qualidade de vida e está entre as 700 melhores do país. O dado consta do novo Atlas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, divulgado em dezembro pela ONU. Dos 5.507 municípios brasileiros e 645 paulistas analisados, apenas 7 não conseguiram melhorar o índice. Ao todo, 23 municípios que possuíam baixos níveis de desenvolvimento mantiveram a posição. Outros 972 melhoraram passando para o nível médio e 555 alcançaram o nível alto. Leme está classificado entre os municípios de nível médio. Hoje, apenas 574 em todo o país e 175 no estado de São Paulo são considerados de alto nível, segundo a ONU. O Índice de Desenvolvimento avalia o nível de desenvolvimento humano com base em 3 fatores. Os indicadores de educação, segundo o Índice de Alfabetização e Taxa de Matrícula, de longevidade e renda, conforme o Produto Interno Bruto per capita do município. Uma frente fria está perto do Espírito Santo, com áreas de instabilidade em grande parte da região. O tempo continua chuvoso no centro, oeste, norte e leste de Minas, no norte do Rio e no Espírito Santo. Em São Paulo, o sol aparece o dia todo com nebulosidade variável e ainda chove de forma rápida à tarde. Confira a previsão para amanhã. A quarta-feira vai ser de sol com poucas nuvens e sem probabilidade de chuvas. A temperatura mínima fica em torno de 19 graus e a máxima não passa de 31 graus. Hoje você vai conhecer uma das equipes do Grupo G da Copa São Paulo, sediada em Leme. O Brasiliense começou bem, derrotando o Lemense por 2-1. É uma das equipes mais jovens da competição e participa da Copa em busca de experiência. O Brasiliense é uma equipe nova. Começou em outubro de 2000 na cidade de Brasília. O time era conhecido como Atlântida, mas o ex-treinador Luiz Estevão adquiriu os direitos federativos da equipe, que passou a se chamar Brasiliense. O técnico, que já trabalhou no time do Ceilândia, da primeira divisão de Brasília, ele dirige o Brasiliense desde outubro do ano passado. A gente acredita sim, devido à tradição das grandes equipes, né? São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Inter, Grêmio, né? Sem dúvida, em cima da tradição dessas equipes, a gente acredita sim. Os jogadores que fizeram a partida contra o Lemense fizeram apenas um treinamento regenerativo. Já os que não jogaram os 90 minutos preparam pesado para a próxima partida, que é contra o Santos. Preparada, eu diria que ela está, né? Tecnicamente, fisicamente, né? Taticamente, mas
Entra durante o jogo, às vezes, o fator psicológico, por às vezes o jogador jogar com uma equipe de maior tradição, né, de uma grande camisa, como a equipe do Santos, a atual campeã brasileira. Quando a bola rola, né, a tendência do jogador, talvez, após os 10 primeiros minutos, é esquecer um pouco essa timidez. E para os jogadores, a esperança de um bom resultado depende do empenho em cada jogo. Todo jogador espera essa Copa, porque nessa Copa que não só os olheiros, mas como o treinador profissional olha para a gente poder levar a gente lá para cima para o time profissional. A cabeça, sim, a gente pensa alto, né? Fazer uma boa partida, como são 3 partidas, a gente tem que fazer bem para ver se tem alguém olhando e trabalhar para, quem sabe, se não der certo essa, tá São Paulo, outra dá certo. Mas empenho só não basta. O espírito de grupo é fundamental para alcançar bons resultados. Antes da partida bate, mas depois que entrar em campo tem que ter tranquilidade, ainda mais o goleiro, né? Que não pode sim errar, principalmente não pode errar. Antes do jogo dá aquele frio na barriga, né? Mas depois que a bola rola, primeiro toque, a gente já perde aquele e joga solto, tranquilo. Todo mundo sabe que a Taça São Paulo de Juniores hoje seria o campeonato brasileiro, né, da categoria, né, o que todo mundo diz, e realmente é a competição mais importante do país dentro da categoria. E para o brasileiro está sendo uma honra muito grande participar pela primeira vez. E a Copa São Paulo continua nesta quinta-feira. No estádio Bruno Lazzarini jogam às 6 da tarde Lemense e Figueirense. Às 8 da noite, o Brasiliense pega o Santos. A entrada é franca e a TV Leme vai transmitir ao vivo o primeiro jogo entre Lemense e Figueirense. A partida de fundo vai ser exibida no sábado, às 3h30 da tarde. E no domingo, todos os jogos vão ter transmissão ao vivo. Às 2 da tarde, o Figueirense pega o Brasiliense. E às 4, Lemense e Santos, na rodada final do Grupo G. E agora a pausa para o intervalo. Na sequência, você confere uma entrevista com o padre Lázaro, da Matriz de São Manuel, falando sobre o Dia da Liberdade de Cultos, que é lembrado hoje. Então não saia daí, a gente volta num instante. Cada vez mais se constata um aumento no número de religiões, crenças e cultos na sociedade. O século XXI trouxe consigo um ressurgimento da espiritualidade. Com isso, muita gente abandonou as religiões tradicionais e aderiu a novas práticas espiritualistas e místicas. Por outro lado, o sincretismo e a confusão no campo das religiões acabou fazendo com que outros simplesmente riscassem esse item de sua agenda. Em Leme, o quadro não foge muito do que se vê nos grandes centros. Em Leme, existem 36 entidades religiosas, entre igrejas católicas, evangélicas e centros espíritas. Cada uma com sua visão de mundo e valores éticos diferentes, mas unidas na busca por sentimentos como confiança e amor. Muito importante, mas unido à religião tem que estar a bondade e a transparência da pessoa. Sem religião, né, não tem como. Acho que todo mundo, toda a família deve participar, né? Os filhos. Eu acho que é importante. Eu sou católica e gosto de levar meus filhos. A religião, ela orienta as pessoas, principalmente na moral, tá? E espiritualmente também, tá? Então, eu acho importante a religião, sim. O senhor é adepto de alguma religião? Bom, eu sou católico não praticante. E parto mais para o esoterismo, tá? As religiões oficiais parecem estar caindo em descrédito. As pessoas estão misturando práticas orientais com a adoração de elementos da natureza e criando uma nova religião. O esoterismo e o misticismo se fortalecem com o aparecimento de lojas que vendem os novos objetos de culto, duendes, anjos e cristais. E hoje é o Dia da Liberdade de Culto. A data visa reafirmar o direito de cada cidadão de aderir a qualquer tipo de culto. A discriminação religiosa, embora mais evidente nos países do Oriente Médio e da Ásia,
pode ressurgir na nossa sociedade também de forma disfarçada. O Padre Lázaro, da Matriz de São Manuel, é o nosso convidado de hoje para falar um pouco mais sobre esse tema. Padre, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, bispo. Vamos começar ali com o cidadão que se definiu um católico não praticante. Isso como é que é? É o que não vai à missa? Ou não existe esse termo aí, padre? Embora é comum você ouvir as pessoas dizendo essa palavra, sou católico não praticante, tem algumas pessoas de outras igrejas também que se diz, eu sou evangélico não praticante. Isso não existe. A religião é uma prática. A pessoa pode ter sido um dia batizado, feito a sua adesão, a sua entrada na igreja católica, mas não deu seguimento, não deu prosseguimento. Se você olhar na Bíblia, a fé ela é vivida em obras. A fé precisa ser vivida em obras, em práticas. Se você falar hoje que o Pelé é jogador de futebol, você está mentindo. O Pelé é um ex-jogador de futebol. Até hoje é o rei, foi o melhor que existiu, né? Mas quando ele parou e encerrou a carreira, ele deixou de ser jogador de futebol. Hoje ele é um empresário. Então não tem como você dizer que uma pessoa é jogador sem estar jogando. Mesma coisa não tem como você dizer que uma pessoa é de determinada religião se ela não estiver praticando, seguindo as orientações, as normas daquela determinada igreja. Não estiver levando a sua vida de acordo com aquela igreja orienta. Independente de ser a igreja católica, a igreja luterana, presbiteriana, metodista, ou o budismo, o judaísmo ou qualquer religião. Para a pessoa dizer que faz parte, ela precisa viver as normas. Agora, hoje é muito comum as pessoas terem a chamada dupla pertença. Pertence a duas religiões. É isso que eu gostaria que o senhor abordasse. Existe aí um pecado nisso tudo ou não? Eu não diria... Ou é uma prática positiva? Eu não diria que é pecado, mas é o meu ponto de vista. Não gostaria de ser nem preconceituoso com o meu ponto de vista. Eu não acho pecado nisso, mas eu acho meio complicado. Você vai num rio e você pega duas canoas. Você coloca um pé em uma canoa e o outro pé na outra. Você fala, não, me dou bem, eu consigo conduzir. Mas chega no momento do rio em que as duas canoas vão se abrir. Elas vão divergir a sua direção, uma para cada lado. Se você não chegar o momento de fazer uma opção de colocar os dois pés em uma canoa e seguir sua viagem, na canoa da esquerda ou da direita, a verde ou a amarela, a azul ou a branca, não importa, você corre o risco das duas canoas se abrirem e você se afundar. Você cai no rio e se afunda e fica sem nenhuma. Por isso que eu acho que religião, a gente tem que respeitar todas. Eu não uso muito a palavra ecumenismo, porque a palavra ecumenismo ainda é muito fechada. Eu prefiro usar a palavra diálogo interreligioso. Agora, passar de uma para outra, isso também é muito comum, né? É comum. A pessoa se desgasta com uma, não crê muito no que está sendo dito, enfim, e passa para outra e fica nessa vida, perambulando aí de igreja em igreja, vamos assim dizer. Essa migração, que podemos dizer uma migração religiosa, é comum acontecer. Mas eu digo que porque as pessoas são muito frágeis. Porque a pessoa firme, a pessoa forte, não é porque ela discordou deste pastor ou daquele padre que ela tem que mudar de religião. O padre e o pastor mudam. Eu vou dar um exemplo bem banal. Tem um jovem que jogava futebol com a gente, quando era padre em Arthur, e de repente ele parou de jogar futebol. E eu perguntei para ele, parou de jogar futebol por quê? O nosso pastor proibiu. Então todo o pessoal da igreja dele parou de jogar futebol, quem jogava vôlei parou de jogar vôlei, só que 2 meses depois o pastor foi transferido. E todo mundo voltou a jogar o seu vôlei, o seu futebol, nadar, fazer tudo o que fazia antes. Então não tinha muita convicção naquilo que fazia. Eu disse para ele, precisa ter convicção, ter firmeza naquilo que a gente está fazendo. Se eu não posso fazer isso agora, que está errado, é pecado, eu não posso fazer daqui 2 meses. E se eu estou fazendo agora, que eu acho que é certo, daqui 2 meses vai passar a ser pecado uma prática esportiva. Então eu acho que muitas pessoas não têm muita firmeza, muita convicção naquilo que acredita. Então se ela discorda do pastor, discorda do padre, seja lá da sua mãe de santo ou do seu líder religioso... Procura outro caminho, né? Mas ele não precisa mudar de religião. Ele precisa expor as suas ideias. No caso, vamos dizer, a Igreja Católica. Temos várias igrejas na cidade. E qualquer outra religião. A Igreja do Evangelho Quadrangular, tem várias. Todas as religiões têm várias, não precisa mudar de religião. Você pode mudar dentro da sua mesma religião, frequentar outra comunidade, se inteirar com outro grupo e colocar as suas ideias, defender o seu ponto de vista. Eu acho que simplesmente abandonar a casa não é o melhor caminho. Agora eu respeito quem muda, quem pensa assim, a pessoa não é obrigado a ficar. Padre, agora com relação a essas igrejas, a gente vê aí diariamente
nos canais de televisão, vários canais de televisão pertencentes aí a determinadas seitas, enfim, religiões, vamos assim determinar. E a gente vê algumas barbaridades ali, as pessoas ficam completamente atônitas com tudo aquilo que aparece e se entregam de corpo e alma, entregando até o seu sustento, o que a família deveria receber é dado para essas organizações. Como é que o senhor vê isso aí? É uma histeria coletiva? É complicado falar assim, porque pode parecer preconceito, né? Eu não gostaria nem de usar o termo histeria, mas eu acho meio forçoso certas práticas religiosas, sem querer falar dessa ou daquela igreja, porque às vezes a pessoa doa tudo o que ela tem naquela determinada igreja, porque está sendo prometido o quê? Riqueza. Se você dá tanto, você vai ganhar 10 vezes mais. Eu acho que isso é meio contrário ao Evangelho, porque Jesus diz que a gente não pode servir a dois senhores. E, infelizmente, tem religiões que, da minha análise, do meu ponto de vista, se coloca a coisa como um serviço ao dinheiro. É só arrecadar, arrecadar, arrecadar. Infelizmente, não fazem obras de caridade. Eu conheço pessoas, não vou dizer igreja, de qual igreja, que a gente sabe que paga o dízimo, porque diz para a gente que paga o dízimo, e depois vai na igreja católica pedir a sua cesta básica. Nós não temos esse problema. Se a pessoa está necessitando, eu vejo ali o meu irmão, eu não vejo um membro dessa ou daquela igreja, eu vejo um ser humano que está passando necessidade com as suas crianças precisando do arroz, do feijão, do açúcar ou do leite. Se a gente tem, a gente partilha. Eu acho que é meio complicado você tirar leite de pedra. Infelizmente, tem gente que consegue tirar leite de pedra. A pessoa consegue pagar os seus 10% e depois falta para o leite da criança. Eu acho que não é o melhor caminho. Porque se a gente for olhar, alguém pode dizer, mas o dízimo é bíblico. Mas se a gente for olhar na Bíblia, a Bíblia pede mesmo o dízimo, pede 10%, lá no Antigo Testamento. Agora, São Paulo tem um momento em que ele diz que quando a gente vai fazer as nossas doações, é preciso ser feito de acordo com a liberdade e a bondade daquilo que manda o nosso coração. Eu acho que independente de você dar uma contribuição para a sua igreja de 10%, 5%, tem que ser algo como aquelas moedinhas da viúva, que saiu daquilo que ela tinha mesmo. Foi algo do coração que ela doou. Eu acho que isso que é o mais importante. Agora, sabendo que não pode deixar com isso que os filhos, netos, seja quem for, passe necessidade em casa. E essa liberdade de culto, então, voltando ao tema, padre, ela é benéfica, ela é um desserviço, ela é um serviço, ela atrapalha? Ela é benéfica. Eu acho que não tem como hoje, se eu fosse contra qualquer tipo de liberdade, eu estaria voltando atrás a coisas que já ficou no passado. Na época da ditadura militar, a gente não tinha liberdade de expressão. A liberdade de culto eu acho que é algo benéfico. Agora, o que precisa estar acompanhando lado a lado nessa liberdade de culto é também o respeito, né? O que muita gente não tem. Muita gente pensa na liberdade de culto só na sua liberdade, mas não respeita a religião do outro. Então eu peço para você que está assistindo nesse momento, que pense sempre nisso. O outro, você tem direitos, você tem liberdade, o outro também. Tem que respeitar o direito do outro. Por isso que eu digo, eu respeito até o direito do outro errar. Eu posso achar que, na minha opinião, que ele esteja errado seguindo esse caminho. Mas eu tenho que respeitar. É um direito dele, é a opção dele. Agora, cada opção que a gente faz tem consequências, né? Cada um arca, então, com as consequências da sua opção. Agora, a liberdade é sempre um benefício. Cada um que faça o seu caminho. Exatamente. E pronto. Exatamente. Né? O importante é seguir Deus. Tudo bem. Padre, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. De nada, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar com você nessa noite. Boa noite. Boa noite. E o Leme Notícias termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Estes são os destaques desta quarta-feira, 8 de janeiro. Mais de 100 pessoas caíram no golpe de um suposto agenciador que prometia empregos com ótimos salários. Gasolina em Leme fica abaixo da média nacional, variando entre R$ 1,98 e R$ 2,10 o litro.
A água sobe 14,84% e o superintendente da SAICIL explica as razões do aumento. E tem mais despesas para o orçamento do Lemense. A partir da próxima conta de energia, você vai pagar a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Nos estúdios, uma entrevista com o vereador Beto Facioli, do PTB, comentando a aprovação da lei da CIP. Hoje é o dia do fotógrafo e da fotografia. Você vai saber um pouco mais sobre esta prática que, para muitos, é uma verdadeira paixão. O Leme Notícias volta já. Não saia daí. No final da tarde de ontem, houve um princípio de tumulto em frente a um dos hotéis da cidade. É que um suposto agenciador de mão de obra estaria hospedado no hotel. O homem recrutou cerca de 100 pessoas para trabalhar numa empresa que viria para Leme, oferecendo salários de R$ 700 a R$ 1.200. Só que para serem admitidos, os futuros funcionários tinham que pagar R$ 70 para esquentar a carteira de trabalho. Mas na hora de assinar o contrato de trabalho, o golpista sumiu. Foi grande a movimentação perto do hotel, onde várias pessoas esperavam um homem com o nome de Clerisvan Ferreira da Silva. Ele propôs emprego para muita gente, mas acabou não cumprindo a promessa. Cerca de 100 pessoas caíram no conto do vigário. O homem que prometia emprego sumiu. E muita gente acabou ficando sem o seu dinheiro. Pela lista que eu vi lá, umas 100 pessoas. Que ele mandou assinar um papel, nesse papel estava uma lista de todos os nomes, já nas funções de cada pessoa que ia trabalhar na firma. E assim, motorista, ele garantiria o emprego do senhor? Aí ele garantiu o emprego. Para mim, eu ia entrar de cozinheira. Meu salário ia ser bom de R$ 790 ganhando por mês. Até então, eu falei, vou comprar até um carro, né? O golpe era simples. Primeiro, ele entrava em contato com a pessoa e fazia a proposta do emprego. Após isso, ele pedia a carteira de trabalho para esquentar um registro qualquer com a função desejada. Com isso, a pessoa teria um tempo de experiência e o emprego seria garantido. O senhor Cidelei Aranha, que foi vítima do golpe, conta como funcionava o esquema. R$70. Como que era esse serviço que ele fazia? O serviço ele levava essa carteira para São Paulo para fazer o serviço, ele não era feito aqui, né? Ele levava em São Paulo, fazia esse registro, como que você constava que você trabalhava como um auxiliar de almoxarife, né? De fato, no sábado foi marcada a reunião, né? O povo comparecer até então para assinar o contrato da firma. Que ele pegou as carteiras, coisa e tal, que ia registrar, e veio com esses carimbos falsificados que acho que essa firma nem existe, até no caso. Muitos deixaram o emprego que tinham, confiando nas promessas do golpista, que ofereceria salários superiores a R$1.000. Uma das pessoas lesadas, a partir dos dados registrados em sua carteira de trabalho, conseguiu falar com a empresa, que é conhecida no mercado de construtoras no estado de São Paulo. A empresa confirmou que Clerisvan já foi funcionário e havia sido demitido há 8 meses. Apesar disso, até hoje nenhuma das vítimas registrou queixa na Polícia Civil para que o caso seja apurado. A Polícia Militar teve um dia tranquilo ontem. Além de 2 acidentes de trânsito, um com vítima e outro sem, houve também um furto à residência e algumas averiguações. Um Santana GLS 91 dourado foi localizado ontem no Jardim Amália, abandonado na rua Laír de Almeida Barros. O carro foi furtado na segunda-feira à noite em Pirassununga e estava sem a tampa do tanque de combustível, o som, estepe e equipamentos de uso obrigatório. O ano começou com uma série de aumentos para o brasileiro. Embora o dólar tenha registrado uma queda sistemática desde o início desta semana, uma série de aumentos continuam corroendo o já apertado orçamento doméstico. A gasolina, por exemplo,
foi um dos itens que registrou aumento de cerca de 9% na primeira semana de 2003. Em Leme, o preço do combustível não chegou a aumentar tanto. A média apurada nos postos da cidade está abaixo da média do país, divulgada pela Agência Nacional de Petróleo. Segundo pesquisa feita pela nossa reportagem, a média do preço da gasolina em Leme está a R$ 2,04. O valor está 4% abaixo da média nacional, apurada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, que é de R$ 2,13. Em Leme, o litro da gasolina pode ser comprado por até R$ 2,10 num dos postos da região central. O valor mais barato do combustível foi registrado na periferia, a R$ 1,98 litro. Nem sempre o preço mais baixo significa má qualidade. A ANP aconselha aos consumidores que procurem abastecer sempre no mesmo posto. Se o carro apresentar problemas com o combustível, é mais fácil identificar a origem da gasolina. Os postos são obrigados por lei a testar a qualidade da gasolina, verificando o teor do álcool, a densidade e o aspecto visual. Presta atenção ao rendimento do carro assim que sair do posto. No caso de adulteração, o consumo aumenta e as primeiras peças a apresentar problemas são a bomba de combustível e os bicos injetores e o tanque. Já o preço de gás de cozinha não teve muita alteração. O botijão de 13 quilos poderá ser comprado por R$ 30. A secretária especial de Políticas para Mulheres, Emília Fernandes, quer incluir mães analfabetas no programa Bolsa Escola. A versão original, criada pelo governo Fernando Henrique, prevê o pagamento de R$ 15 por criança que frequente as aulas regularmente. Emília também pretende priorizar a participação da mulher nos projetos de qualificação profissional e de geração de emprego do programa Fome Zero. Para viabilizar a inserção das mães no mercado de trabalho, ela vai incluir no plano uma rede de creches. Você vai ver daqui a pouco, a conta de luz do lemense vai ter aumento a partir de fevereiro. Vem aí a CIP, Contribuição para a Iluminação Pública. Você vai saber tudo sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. A partir de fevereiro, a sua conta de energia vai estar mais cara. O motivo é a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Você vai saber um pouco mais como é feito o cálculo desta contribuição. Para conversar sobre a CIP, o nosso convidado de hoje é o vereador Beto Faccioli, do PTB, que votou contra a aprovação dessa lei. Boa noite, vereador. Boa noite, bispo. Boa noite, espectadores da TV Leme. Realmente é uma nova contribuição, uma nova taxa para a população lemense, que vem aumentar ainda mais a carga tributária que tem, nós já temos muito grande no Brasil, inclusive na cidade de Leme. O vereador votou contra e teve mais alguns outros? Na primeira votação nós votamos contra e na segunda votação eu não estava aí para votar, mas também teria votado contra. Sei. E outros vereadores também votaram contra, o vereador Locimo, o vereador João Santoro, o vereador Zizo, o vereador Amárcia, o vereador Zé Parrotti, não, Zé Parrotti não, o vereador Zizo também, que eu já falei, então foram 6 votos contra. E os demais votaram, infelizmente, a favor, sem qualquer discussão com a população, sem um aprofundamento maior na lei, já que chegou de última hora para ser votado sem qualquer discussão. Na minha opinião, deveria ter havido uma audiência pública, como se deve fazer hoje na criação de impostos, mas Leme não está acostumado a isso e, infelizmente, está em mais uma contribuição para a população lemense. O vereador, com relação à constitucionalidade ou não, a gente não tem notícia dessas cobranças aí pelo país, ou pelo menos não é uma coisa muito comum. Isso é certo, é válido, não é? Como é que... Isso aí é uma contribuição nova no país hoje, que já que o Senado ele deixou para o município instituir ou não a contribuição. Sei. Mas nós achamos que para a lei é inconstitucional, a lei, pelo seguinte, no cálculo do IPTU, a taxa, a iluminação pública já faz parte do valor venal do imposto do terreno da propriedade no qual é aplicada a alíquota. Então nós estamos pagando 2 vezes, na minha opinião. Uma bitributação. A bitributação, tanto no IPTU
como também essa taxa que será cobrada na taxa de energia elétrica ou na conta. E vai haver algum movimento no sentido de se existem pessoas, porque ela individualmente ela é pequena mensalmente, dependendo da testada. Sei. Mas anualmente ela passa a ser quase, às vezes, o valor do IPTU. Dependendo da contribuição. Isso durante o ano? Durante o ano. Se você vai somar, se der aí 2,50, 3, dependendo da testada mensalmente, dá R$40 anual e muitas propriedades aí na periferia não pagam nem isso de IPTU. Então, eu acho que é uma taxa aprovada na correria que não deveria ser aprovada, esperado mais um ano para se discutir isso aí. Como é que vai ser esse cálculo, vereador? O senhor tem uma... Tem. A conta de energia elétrica do município, de iluminação pública, é dividida pelo... estamos acompanhando na telinha. Pelo valor total da testada de todos os imóveis do município, construídos ou não. Depois achado um índice, um fator, e multiplicado pela testada individual de cada um. Sei. Então você divide lá, vamos supor, Leme gasta R$80 mil em iluminação pública. Por mês. São 468 mil, se eu não me engano, metros lineares de testado. 466 mil, segundo a informação. Divide isso aí um pelo outro, vai dar um fator de 0,17. Olha lá, está aparecendo lá. Isso. Multiplica-se isso aí pelo metro linear de cada testada. Se então, você tem 10 metros, você paga 1,71 no caso de mensal. 11 metros ali, a pessoa vai pagar 1,88 mensal todo mês. Na conta. Se você tiver 20 metros, é o dobro. 30, é 3 vezes mais. Correto. Não é tão difícil de entender. Isso aí é dependendo do consumo da cidade no mês. Esses 80 mil que a cidade gasta não é sempre... Não é pode todo ser mês, mais, pode ser menos. Pode ser menos. Agora, esse valor aí vai vir na conta de energia elétrica do contribuinte. Então, o município vai ter uma sobra de caixa do ano anterior de mais ou menos R$1 milhão para o prefeito. E o que vai fazer com esse dinheiro aí? Aí que está o grande problema. Eu acho que o senhor prefeito deveria pegar esse valor e trocar a iluminação pública da cidade. Ela é deficitária, deficiente. Você sabe isso aí foi, me parece... aquele reluz que iria ser feito, que há uma economia grande para o município e também agora quem estão pagando somos nós. Nós temos interesse que isso aí abaixe para pagar menos ainda. E o senhor prefeito teria que aplicar, eu acredito que até como obrigação, na troca de iluminação pública, com uma iluminação uma melhor, mais clara, porque hoje você vai nos bairros aí, é quase que não existe iluminação. Não existe. Ou seja, na cidade está bom, mas a periferia hoje tem que ser bem melhorada e agora o seu prefeito não pode falar que não tem dinheiro, vai sobrar R$1 milhão para ele. Por ano, porque se for nessa faixa de 80 mil por mês, isso, 960 mil dá para trocar a cidade inteira e sobra dinheiro. Vai sobrar. E pode fazer muitas outras coisas também. Muitas coisas na iluminação pública. Agora, só para fechar esse assunto da iluminação, que não tem jeito mesmo, o pessoal... Não é que não tem jeito. Eu acho que qualquer cidadão que se achar que está lesado, que não quer... Individualmente ele tem direito de entrar na justiça. Ou a promotoria se achar que há uma tributação, que eu acredito que os promotores vão analisar isso aí, que são defensores públicos, eles poderão propor uma ação também civil pública e tentar questionar isso na justiça. Muito bem. Para encerrar, atrás dessa vem a do lixo ou não? Eu tenho já alertado o pessoal lá que pode se esperar esse ano também a taxa do lixo, certo? Que nós Como é que vai cobrar? Quem gasta nós já temos um projeto lá na Câmara que não foi apreciado, que eu achei até muito estranho, que o seu prefeito está passando para o município a incumbência da limpeza pública, para a SAICIL. Que ele viria cuidar da água, de melhorar a captação, melhorar a distribuição, ela vai cuidar de lixo. Eu nunca vi isso aí, certo? Então, o Leme vai ser inovar nessa parte aí, e do momento que ela vai fazer a coleta e a varreção, ela vai querer também cobrar junto com a conta de água, já a conta de lixo, que deverá vir um projeto para os vereadores, quem sabe do seu prefeito aprovarem. Certo? Será que é porque associado ao lixo precisa da água para fazer a limpeza? Eu acredito sim que daqui a pouco a população de Leme vai pagar tudo, então seria muito fácil administrar uma cidade dessa maneira. Joga para a população toda e qualquer ineficiência da administração. E os vereadores têm que policiar isso, né? Infelizmente tem uma boa parte que policia. Uma boa parte nós sabemos que ela vota do jeito que vem, certo? Não está interessada a saber se a população suporta ou não, se quer ou não, se é legal ou não. Eu acho que isso deveria ser discutido antes da votação com a opinião pública, em audiência pública na Câmara, que muitas cidades fazem. Você convoca a população, o segmento da cidade e expõe para ela também opinar se é interessante, se é necessidade e se Leme precisa ou não de cobrar dessa maneira. Principalmente polêmicos como esse. Polêmicos e todos são. Hoje nós tivemos muitos projetos polêmicos
IPTU, cemitério... É isso que eu queria rapidamente, vereador. Cemitério e IPTU, como ficou a história do cemitério? Foi no final do ano, né? O cemitério foi pedido vista, já que também é uma taxa. Pode esperar que a empresa concessionária, a hora que ela pegar a concessão do cemitério, ela vai cobrar a manutenção do túmulo. Ou paga, cai fora, tira fora. Então vai ser difícil mandar sair o morto. A pessoa morre e vai pagar o resto da Aí pode ter certeza. Eternidade. Falam-se que não no projeto, mas a hora que preencher aquele espaço ali que está acabando, se cria um novo cemitério ao lado, aí pode cobrar, certo? Então estou alertando a população, os vereadores, que isso vai ser cobrado. Esse projeto vai votar agora? Esse vai votar em fevereiro. Em fevereiro, muito bem. E o IPTU, que era 100%, certo? Uma briga danada. 100%, esse grupo de vereadores que eu falei que nós discutimos, fomos contra desde o início, achamos um absurdo, porque achamos que só pode a população pagar o que ele teve de aumento de salário, que é a inflação, certo? Depois de muita briga, muita discussão, o senhor prefeito sentindo que não ia passar, certo? Abaixou para 50 e abaixou para 30 agora, trocando com a iluminação pública, como muitos falaram lá, aprova a iluminação e abaixa para 30, que é muito melhor para ele agora a iluminação do que os 50%, na minha opinião. Muito bem. Vereador, muito obrigado pela presença. Muito obrigado e eu agradeço noite, mais uma vez o convite. Boa noite. Boa noite. E não é só a conta de luz que vai aumentar. A Saicil também reajustou a tarifa de água em 14,84%. A explicação para o aumento é o custo dos insumos usados no tratamento da água. O reajuste das contas de água já vai ser sentido no bolso do consumidor na próxima conta de fevereiro. Para explicar o aumento, o superintendente da Saicil conversa agora conosco. Por que o reajuste da tarifa? Bem, eu gostaria de esclarecer a toda a população de Leme que o ano passado nós tivemos variações astronômicas, certo, nos insumos que usamos no tratamento de água, e eu gostaria de esclarecer e passar esses números a toda a população. Para que a população tenha uma ideia, só com a alteração de preço sulfato houve um acréscimo de 76,19%, cloro 31,94%, cal hidratada 23,22%, a gasolina 55,83% e energia elétrica 16,6%. Uma outra informação também que é importante que se faça, que nos primeiros 10 meses de 2002, nós gastamos 1.066.096,40 com energia elétrica. Isso significa muito mais do que nós gastamos com toda a folha de pagamento do quadro da Saicil. Como a Saicil chegou ao percentual de 14,84%? Bem, nós analisamos todos os índices do governo e fizemos, certo, uma recomposição, na verdade, das variações dos índices oferecidos pelo governo. E a conclusão, na verdade, é essa. Ninguém gosta de praticar aumento, nós não gostaríamos, mas, na verdade, é uma recomposição da situação financeira para que nós não entremos no vermelho e não consiga prestar um serviço à altura da população da cidade de Leme. A Saicil tem algum projeto específico para redução de custos? Bem, nós estamos fazendo um esforço enorme e estamos apostando tudo, certo? E acreditamos que o governo que ora assume a direção do país, que consiga, com a sua equipe econômica, manter certos padrões de crescimento do país sem que haja, certo, essa discrepância, esses valores astronômicos, certo, de alta em todos os setores. Então nós estamos apostando e acreditando, certo, que o governo do PT, através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que consiga conter esses aumentos que tivemos no último ano. O senhor acredita que esse reajuste pode aumentar a inadimplência? Eu quero crer, certo, que a população entenda que não tem outra maneira a não ser fazer esse realinhamento, essa recomposição. E eu não acredito, certo, no aumento da inadimplência. A população tem entendido e tem acompanhado o esforço da administração
o esforço da SAECIL no sentido de prestar um melhor serviço, oferecer a quantidade de água suficiente para o cidadão lemense e estamos trabalhando diuturnamente no sentido de prestar um melhor serviço e oferecer a melhor qualidade de água da região a toda a população. Quem quiser mais informações ou ainda fazer denúncias de irregularidades, o telefone da SAECIL é o 0800 771 6231. E agora, pausa para o intervalo. Na sequência, você vai saber um pouco sobre a arte de fotografar e aprender alguns segredos para melhorar suas fotografias. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. Uma pesquisa realizada pela revista alemã Kicker escolheu o atacante brasileiro Ailton, do Werder Bremen, o melhor jogador do primeiro turno do campeonato alemão de futebol. Os votos foram dados por 242 jogadores da Liga Alemã de Futebol. 23% escolheram Ailton, que é até agora o artilheiro da temporada, com 13 gols em 17 rodadas. A categoria dos goleiros foi escolhida à parte. Oliver Kahn, o gigante alemão, eleito pela FIFA o melhor jogador da Copa de 2002, revelou-se um fiasco na votação da Kicker, conseguindo apenas o terceiro lugar, com 17%. Uma frente fria se aproxima do sul do país e deve chegar a São Paulo no final de semana. Mas, por enquanto, uma grande massa de ar quente e mais seco avança sobre a região sudeste e as instabilidades enfraqueceram. O sol volta a aparecer em toda a região, ainda com muitas nuvens em Minas Gerais e no Espírito Santo. As pancadas de chuva ainda ocorrem à tarde e à noite, mais fracas e isoladas. Na região de Leme, o sol deve predominar. Confira a previsão. Leme vai ter uma quinta-feira com sol e poucas nuvens. Não há probabilidade de chuva. A temperatura vai subir um pouco, variando entre 21 e 32 graus. Fotografar para muita gente é um hobby. Para outros já virou uma atividade profissional. Mas seja como amador ou profissional, a fotografia pode virar uma paixão. O prazer de registrar a imagem de fatos, coisas e pessoas se materializa no clique da câmera. Hoje, 8 de janeiro, é o Dia do Fotógrafo e da Fotografia. Nossa reportagem foi conferir como funciona esta que é uma verdadeira mania para alguns. A fotografia é uma linguagem universal. Uma imagem transmite emoções e sentimentos, impossíveis de serem expressos com palavras. A primeira foto realizada no mundo foi obra de um francês, em 1826. Desde então, a tecnologia fotográfica não parou de se desenvolver. A começar pela fotografia em preto e branco até as câmeras digitais. Tudo isso porque a fotografia é capaz de parar o tempo e imortalizar momentos e pessoas importantes. Um exemplo disso são os porta-retratos que se tem em casa. Mário Nagata foi um dos pioneiros da fotografia profissional em Leme. A vocação e a paixão já vêm de família. A fotografia aqui em Leme foi de pai para filho. Meu pai veio de São Paulo, mudou aqui para Leme, então nós começamos em 1954. Praticamente de 54, quando nós chegamos em Leme, quase não existia Leme, era só 2 ruas que existiam aqui em Leme, o resto era tudo pasto em volta, né? O início foi esse daí. Mário veio do Japão e ainda tem parentes que moram lá. Um dos irmãos do fotógrafo também segue essa vocação. Esses trabalhos, por exemplo, foram feitos em seu estúdio, no país oriental. São tantos anos de trabalho que seu Mário não sabe responder qual foi a melhor foto que já tirou. Bom, para dizer a melhor foto é meio difícil, porque você imagina só, cada reportagem que a gente vai, a gente faz uma série de fotografias, entende? Num casamento, por exemplo, a gente
faz 100, 200 fotos, para depois fazer o mostruário, para depois entregar o álbum para o cliente. Então é difícil a gente identificar qual é melhor. Foram vários os momentos marcantes durante a profissão, mas uma história foi inesquecível para seu Mário. Ocasião em que uma senhora veio com uma criança encomendar a fotografia parece que foi de primeira comunhão. E na ocasião, essa mãe tinha uma outra filha que fez a primeira comunhão. Aí a mãe fez a foto da outra filha, e essa filha, quando viu as fotografias, queria de todo jeito a fotografia. E a mãe falou, não vou fazer, não, porque não interessa a fotografia, entendeu? Aí, isso aí até para mim doeu, porque aí, depois de 2 anos, a criança veio a falecer. Aí a mãe queria de tudo quanto é jeito a fotografia, e a menina chorava, pedia para a mãe a fotografia para ter uma lembrancinha, né? E no fim ela acabou morrendo e não tendo a lembrancinha. Isso daí me doeu o coração, certo? Porque a mãe também na ocasião não quis fazer, não sei por que motivo, e no fim a criança morreu sem ter visto a lembrancinha dela. Para quem está começando na carreira ou gosta de fotografar como hobby, aí vão algumas dicas de técnicas básicas. Divida o visor da câmera em 9 quadros na hora de compor a imagem. Depois, é só colocar cada elemento nos pontos de ligação das linhas imaginárias ou em cada terço da imagem, delimitado por elas. Essa é a regra dos terços. Dessa forma, você cria uma foto com elementos distribuídos de forma regular e equilibrada. Procure a linha do horizonte. Esse é um fator determinante em fotos de paisagens. Fuja do lugar comum. Nunca coloque o horizonte exatamente no meio da paisagem. Além de tudo isso, vale lembrar que é importante principalmente consultar a opinião de quem entende do assunto. O fotoamador, eu falo o seguinte, primeiro de tudo ele tem que ter uma câmera boa, né? Porque nós não temos que ter uma câmera ruim para registrar os fatos de uma forma ruim. Então todo mundo quer ter uma lembrança boa. Então primeiro de tudo que ele tem que ter uma câmera boa. Então, e no fotografar, ele tem que escolher, de preferência, perguntar para um fotógrafo profissional qual é a melhor câmera. Porque às vezes tem muitas câmeras que não são boas em lojas que não autorizadas que vendem e no fim as fotos não dão resultado satisfatório, entende? Então eu acho que ele tem que procurar um profissional que entende de máquina. Seja como lembrança, retrato ou registro histórico, a fotografia foi um passo importante para a tecnologia e para a ciência. Através dela, é possível aprender, se emocionar ou simplesmente viajar no tempo, usando e aguçando a imaginação. Em razão da transmissão ao vivo do jogo entre Lemense e Figueirense, o Leme Notícias de amanhã vai ao ar um pouco mais tarde, às 8 da noite. Esperamos você. Uma boa noite e até lá.